Bom, essa é a segunda escola da filosofia pré-socrática, é a chamada escola eleática. A gente tem como primeiro representante dessa escola o Xenófanes de Colophon. Ele é originário da Jônia, que é uma região onde hoje ficaria a Grécia Antiga, né, onde hoje não é exatamente a Grécia. Né? Ele vai viver ao sul da Itália depois. Ele é o precursor do pensamento desse grupo de eleatas. Para ele, a physis era a terra. Lembrando que física significa natureza, né? Ele escreveu em estilo poético, ou seja, ele fazia poesia no seu estudo, na sua observação. Ele defendeu a ideia de um Deus único, o que para a época também é uma coisa muito nova, né? Inovadora, lembrando que as culturas eram todas politeístas naquela fase. Atribuiu-se a ele a fundação da escola de Eleia. Em seus fragmentos, defendeu um Deus único, supremo, que não tinha a forma de homem, o que é curioso, porque em todas as religiões politeístas eram em forma de homem, a base, né, a antropomorfia. Né? Ele vai realçar isso afirmando o seguinte, que os homens eles atribuem aos deuses características semelhantes a eles mesmos, que mudam de acordo com o povo. Ou seja, não é Deus, os deuses que são Deus ou os deuses que são em forma de homem, é o homem que cria essa ideia, né, para representar a si mesmo. O Deus, segundo Xenófanes, está implantado em todas as coisas. O todo é um, e é suprassensível, imutável, sem começo, meio e fim. Curiosamente, a gente analisaria hoje isso como o panteísmo, né? São poucos materiais, poucos textos dele que chegam até hoje, né? Ele também é tido como um monista, né? Já que ele crê em só um Deus e que ele seria o começo, meio, fim e tudo, né? Parmênides. A gente chegou a citar Parmênides e enviar um vídeo para vocês assistirem sobre Parmênides. Vamos discutir um pouquinho mais sobre ele. Essa frase é dele. Nada nasce do nada e nada do que existe se transforma em nada. Com isso, ele quis dizer que tudo o que existe sempre existiu. Sobre as transformações que se podem observar na natureza, ele achava que não seriam mudanças reais. De acordo com ele, nenhum objeto poderia se transformar em algo diferente do que já era. Ele percebia com os sentidos que as coisas mudam, mas sua razão lhe dizia que é logicamente impossível que uma coisa se torne diferente. E apesar disso, ele permanece de algum modo, essa coisa permanece de algum modo a mesma. Quando ele se vê forçado a escolher entre confiar nos sentidos ou na razão, ele escolhe a razão. E diz que a razão ela é inabalável, né? A crença de que a razão humana recebeu o nome de racionalismo é a partir disso, né? Um racionalista é alguém que acredita que a razão humana é a fonte primária de todo o conhecimento do mundo, tá? Nessa fase principalmente. E aí a gente tem o Heráclito, né, que propõe que a matéria básica do universo seria o fogo. E ele pensava também que a mudança constante ou o fluxo seria a característica mais elementar da natureza. Então você vê a diferença entre ele e o Parmênides, que acredita que nada muda. Né? Ele já diz que o fluxo ele é constante na natureza. Então, podemos talvez dizer que Heráclito acreditava mais do que Parmênides naquilo que ele percebia. E aí a gente tem a frase do tudo flui, né, que Heráclito diz. Tudo está em fluxo e movimento constante, nada permanece. Por conseguinte, não entramos duas vezes no mesmo rio. Quando entro no rio pela segunda vez, nem eu, nem o rio somos os mesmos. Então, o Heráclito ele acredita nessa mudança percebida pela sensação, pelos sentidos, né? Pela visão, olfato, paladar, audição, tato. Ele crê nessa observação sensível. Já o Parmênides acredita no racional. E, racionalmente, ele acredita que nada muda. E aí, se a gente for fazer uma análise comparativa, a gente vai ter que o Parmênides e o Heráclito eles defendiam dois pontos principais diametralmente opostos. Né? Eles são totalmente opostos. Parmênides dizia, nada muda,
nada se deve confiar em nossas percepções sensoriais. Não se deve confiar em nossas percepções sensoriais. Já Heráclito, por outro lado, dizia: tudo muda, todas as coisas fluem e podemos sim confiar em nossas percepções sensoriais. Aí vem a velha pergunta, né, que sempre tem caído em todo formulário de perguntas. Qual deles é o certo? Qual deles é o errado? Gente, em filosofia, a gente não está aqui para dizer qual é o certo e qual é o errado. A gente está colocando o raciocínio de ambos. Mas a gente vai ver um filósofo que analisa os dois juntos, logo, logo.